Além do cotas partes, um próximo que eu ainda considero conservador, claro, existem formas aí disso ficar um pouquinho mais agressivo, mas é o investimento em CDB. O CDB é um crédito vinculado a um banco, é um crédito bancário. Também segue a mesma lógica de o banco emitir um papel para captação de recursos, e isso tem um lastro ali com alguma vertente, assim como o LCI e o LCA. LCA vinculado ao agronegócio e LCI vinculado ao setor imobiliário. Então, o que é esse lastro? De acordo com a movimentação que ocorre nesse setor, é o alcance potencial que você tem. E o banco, de forma proporcional, emite esses papéis para captar recurso e para poder ter recurso para investir nesses setores. Então, também é uma possibilidade. Normalmente, ali iniciando, você consegue encontrar hoje, também vou deixar aqui o aplicativo que eu utilizo, a corretora que eu utilizo, mas assim, fique à vontade para pesquisar. Existem várias hoje em dia e é muito fácil hoje de abrir uma conta totalmente gratuito e fazer movimentações. Muitas vezes até essas movimentações, especialmente iniciais, com contas iniciais, não tem custo algum. Então, entre aspas, a corretora não está recebendo uma comissão para determinadas movimentações. Isso também ajuda a impulsionar. Valores ali de R$ 100 podem ser valores iniciais para CDB. Isso oscilando um pouquinho, normalmente LCI e LCA já vão para valores um pouquinho maiores ali, em torno de R$ 1.000. São investimentos também que geram normalmente maiores lucros que os demais que eu comentei aqui, especialmente que é a poupança. E também é uma forma de renda que acaba sendo recorrente, por assim dizer. Você pode se programar para o vencimento daquela letra que você comprou, daquele papel que você comprou, reutilizando aquela renda. Então o seu patrimônio vai aumentando nesse fator. Depois disso, eu costumo citar, por mais que existem outras possibilidades, eu costumo citar o investimento em renda variável. Então, a compra, por exemplo, de ações. Existem outras rendas variáveis, mas ETF, por exemplo, e outras, mas as ações são hoje também muito disseminadas, existe muito material no YouTube de orientação às ações, e existem dois caminhos aí que podem ser tomados para se ganhar dinheiro com ações. Um caminho exige um pouquinho mais de tempo normalmente, então exige um pouquinho mais do seu tempo, e um outro caminho um pouquinho menos. Então, quando você pensa a médio e longo prazo, isso pode ser consumir um pouco menos de tempo seu, que você faz uma pesquisa ali de mercado, pode ser junto com o seu banco ou com a corretora. Normalmente as corretoras disponibilizam material que já orienta isso, né, quais são as melhores ações, e você faz uma compra pensando em receber dividendos, receber ali direitos a novas ações nas repartições, e isso faz com que também seu patrimônio a longo prazo aumente e o recebimento de dividendos vai caindo ali como um saldo para você comprar novas ações. E a ação ela tem um funcionamento de você ser sócio dessa empresa. Então, se eu compro, por exemplo, uma ação da Vale hoje, só um segundinho que está um barulhinho. Se eu compro, por exemplo, uma ação da Vale hoje, digamos que eu paguei em torno de R$ 80, conforme essa empresa ela aumenta, ela cresce, essas ações crescem em proporção. Então eu recebo não só dividendos, em boa parte das ações existem empresas que emitem ações que não retornam dividendos ou retornam um percentual bem pequeno, né? Tem o dividend yield lá, que você tem que consultar para saber esse percentual que você vai ter, e periodicamente você recebe, pode ser semestralmente, trimestralmente, anualmente, enfim. É interessante na sua estratégia se é receber mais dividendos e fazer uma carteira a longo prazo, médio prazo, ou o outro caminho, que seria o caminho de comprar e vender. Então é ganhar na compra e venda. Sempre levando em consideração para esses investimentos, desde renda fixa, renda variável que eu estou comentando, existe uma tabela relacionada ao imposto de renda que vai pegar um percentual disso, dessas negociações. Então é bem interessante se atentar a isso para ver se há compensação no formato que você vai fazer, no tempo que você vai fazer essa negociação, né?
é uma tabela que ela é progressiva, então você vai pagar menos imposto conforme os anos vão se passando. Então, um período maior você vai pagar menos imposto. Se você fizer uma negociação mais rápida, o imposto pode ser um pouco maior ou até o teto para ser consumido. Relacionado a essas ações, essa segunda vertente de compra e venda seria você fazer uma pesquisa de mercado, acompanhar o mercado, verificar se as ações teve ali uma curva de caída, né? Então desceu um pouquinho, é um período interessante para compra se ela tiver uma projeção de aumento, né? Mesmo se ela está em curva de descida, mas se essa empresa, por exemplo, está declarando falência, ou seja, possivelmente não vai ter uma subida, não é interessante a compra dessas ações. Tem uma possibilidade pequena delas terem um aumento aí e você conseguir gerar uma renda em cima da venda. Então a ideia é a mesma coisa de um produto: comprar por um determinado valor X e vender com um valor maior. Então, quando as ações sobem, você faz a venda dessas ações. E a compra e venda é muito simplificado hoje em dia, tá, pessoal? Então não precisa de nenhum conhecimento avançado aí de trader ou algum curso muito específico ou aprofundado, né? É algo bem simples de se fazer hoje em dia. Basta você fazer uma análise inicial com base em dados que normalmente são fornecidos pela própria corretora.